Fala galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como montar um circuito que controla a velocidade do motor DC. O interessante desse circuito aqui é que a gente não vai utilizar nenhum pulso PWM para fazer esse controle, tá certo? A gente vai utilizar aqui um componente linear, né? Um regulador de tensão, é o LM317. É um circuito bem simples, tá? Que vocês podem utilizar também para outros fins, né? Eu estou utilizando aqui para controle do motor, mas você vai perceber ao longo do vídeo que esse circuito ele pode ser utilizado para outros fins também, né? Para você controlar algumas outras cargas, tá? Como também pode utilizar como fonte de alimentação linear. E é bem interessante esse circuito, bem simples de ser feito, né? E eu acredito aí que os amantes da eletrônica, os robistas, os entusiastas, e você que está começando a eletrônica agora, aprender os conceitos desse circuito te ajuda muito a crescer, né, cada vez mais aí no conhecimento da eletrônica, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou ligar aqui a fonte, ó. Você percebe que, né, o meu motor já começou a girar, tá? Liguei ali a alimentação, tá sendo alimentado aqui por uma tensão de 12 volts. E esse motorzinho, né, assim que eu alimento o meu circuito, ele já começa a girar. Por que ele começa a girar? Porque o LM317, pessoal, no momento que você injeta uma tensão na sua entrada, tá, automaticamente ele já vai gerar uma tensão de 1.25 volts, tá certo? E essa tensão de 1.25 volts ela já vai fazer, né, com que o motor gire. Você pode colocar um botãozinho aqui, um circuito, enfim, tem muitas outras formas de você deixar o circuito totalmente zerado de alimentação, beleza? Mas aqui, como vocês podem ver, o motor já começa a girar numa velocidade bem mínima, né? E aí eu posso acelerar a velocidade do motor, tá? Girando aqui o meu potenciômetro, tá? Então eu vou girando, girando e aqui, ó, ela tá na velocidade máxima desse motor. Tá até ruim para segurar aqui, né? O motorzinho aqui tá girando mais rápido do que uma Ferrari, no motor da Ferrari. Pronto, vamos lá. Deixa eu desligar aqui para poder explicar para vocês, né? Primeiro vamos lá. Galera, eu vou falar um pouco, né, desse LM317. Até para pessoas que estão começando na eletrônica, né? Pessoas que gostam de eletrônica, entender sobre os componentes, circuitos, é uma grande oportunidade para você já começar a desenvolver seus estudos, né, seus circuitos aí, a partir do conceito desse componente aqui, tá? Esse componente é um componente muito conhecido, né, na eletrônica. Ele foi fabricado desde a década de 70, tá? Então é um componente que já tem bastante tempo, né, no mercado. Tá? E ainda é muito bem utilizado, certo? Claro, temos outros componentes hoje que podem substituir esse cara aqui, tá? Porque um circuito com o LM317, ele tem as suas limitações, tá? Que a gente também vai falar nesse vídeo aqui, tá bom? Agora vamos lá, como é que esse cara funciona? Como é que eu posso montar um circuito para esse cara funcionar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui com essa imagem que eu tenho, né? Observe aqui, eu tenho o LM317 e de frente para a gente, tá? Ele vai ter aqui 3 pinos, né? E olhando de frente aqui, a gente vai ter o pino ADJ, tá? Que é o pino de ajuste. Esse AD aqui e J significa adjust, tá? Em inglês aqui é um pino que vai ajustar a tensão que vai sair. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Aqui a gente vai ter o V-out, que vai ser por onde vai sair a tensão, tá? E aqui V-in, pino de entrada, né, de alimentação. Então aqui vai entrar a alimentação, aqui vai sair a alimentação e aqui, né, esse carinha aqui, ele vai ajustar a tensão de saída desse regulador de tensão. Por isso que ele é um regulador, tá? Porque ele regula a tensão de saída, tá? Agora vamos lá, como é que ele regula a tensão de saída, né, pessoal? Vamos supor que aqui, né, seja o nosso LM317 e a gente vai por pinagem, tá? V-in está recebendo aqui em torno de 20 volts. Lembrando que esse
CI ele pode trabalhar entre 1.25 volts até 37 volts, tá? Você pode colocar até 40, mas os fabricantes já diz que vai, né, pode acontecer algum problema aí. E a corrente que ele pode liberar, né, chega em torno de 1.5 ampere, tá certo? Então, é uma corrente bem interessante, né? Dá para gerar vários circuitos, né? Fazer vários trabalhos aí, projetos, utilizando esse cara, porque ele pode trabalhar tanto com tensões baixas como tensões altas, tá? E também ele vai atingir uma corrente, né, de aproximadamente 1.5 ampere, né, que é relativamente alta para alguns circuitos que a gente pode criar, tá certo? Para monitorar alguma coisa. Então vamos lá. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma tensão de entrada, tá? 20 volts. E no pino, tá? Ou na malha, né? Poderia ser na trilha, na malha, na linha, aonde está esse pino de alimentação de entrada, a gente tem um capacitor, tá? E esse capacitor não necessariamente precisa ser de 1 microfarad como está aqui, tá? Você pode, a depender aí do seu projeto, você pode aumentar ou diminuir, né, o seu capacitor. Mas para que serve esse capacitor? Na entrada do CI, serve para estabilizar, tá, essa tensão de entrada. Então a gente coloca sempre um capacitor, ou você pode botar uns 2 capacitores, né? Como eu já falei, dependendo aí da situação, você pode estar alterando aqui a capacitância do capacitor. Então você pode colocar aqui um capacitor de entrada, é muito interessante, tá certo? Para suavizar, né, essa tensão que vai entrar aqui dentro do LM317, certo? E aqui vai sair a tensão, tá? Aqui vai sair a tensão, Volt, né? Então ela entra e vai sair. Porém, entre Volt e ADJ, tá? Que é aonde você consegue ajustar a tensão que vai sair aqui, a gente coloca um resistor que eu recomendo você colocar entre 240 ohm até 330 ohm, tá? Para que isso? Porque a tensão que é gerada, né, entre esses dois caras aqui, gera uma corrente, tá? Uma corrente que a gente chama de corrente de referência, beleza, pessoal? E essa corrente de referência aqui é para que o circuito integrado nele consiga monitorar essa tensão de saída, tá bom? Então o que acontece aqui? Como você pode ver, a gente tem R1, tá? Que seria o resistor fixo que vai ficar entre Volt e ADJ, certo? E aqui a gente vai ter um outro resistor, que é esse cara aqui, tá? Que vai fazer o divisor de tensão. É esse cara aqui quem vai definir a tensão que vai sair aqui, tá? Então a gente tem um resistor em série, né, em paralelo, na verdade, entre as linhas, e um resistor aqui em paralelo também nessa linha aqui de ADJ, né, onde está o ajuste. O que eu fiz aqui? Eu coloquei, pessoal, o potenciômetro exatamente aqui, tá? Por quê? Porque aqui, no momento que eu vou girando o potenciômetro, tá? Eu vou mudando a resistência. Eu coloquei um potenciômetro de 10K, tá? Mas você pode botar um potenciômetro até com uma resistência maior para ficar, digamos assim, um ajuste mais fino. Então aqui vai ser sempre fixo, né? Entre 240 a 330. Aqui você pode colocar um potenciômetro, né? Um reostato. Eu coloquei aqui um potenciômetro, tá? Mas eu fiz um jumper, né? Para praticamente eliminar um dos pinos e fazer com que trabalhasse como um reostato, tá? Beleza. Então, até aqui a gente já sabe tudo, né? Bem simples, como você está vendo aí, funcionamento desse LM317. Aqui, galera, a gente tem um outro capacitor, né? Esse capacitor também de 1 microfarad, tá? Na verdade, esse aqui é de 0.1 micro, né? Aqui a gente tem 1 microfarad C2,
tá? E esse C2 aqui, ele também está fazendo a mesma função que esse outro, tá? Ele está aqui para suavizar essa tensão de saída, né? Que vai para a carga do que vai para o motor, no caso, né? Aqui, tá certo? Essa V-out aqui vai ser ligada no motor. Então, vamos lá. Aqui, né? Temos o circuito e aonde vai entrar o motor? O motor vai entrar exatamente aqui, tá? Positivo do motor vai entrar aqui, negativo do motor vai no GND do circuito, tá? Só que o que eu fiz aqui? Eu coloquei um diodo, tá, pessoal, de forma inversamente polarizado para no momento que a gente desliga o circuito, o que acontece? Existe um colapso, tá, no campo magnético do motor e pode gerar uma tensão contrária, tá? Uma corrente contrária que pode danificar o nosso LM317, tá? A 117 mais 317 aqui. Então o que acontece? A única coisa que não tem nesse circuito base é o diodo que eu coloquei de forma inversa, tá bom? Porque no momento que houver um pico de tensão, esse diodo ele vai aterrar, né? Ele vai jogar para o terra e esse pico de tensão não volta para o meu LM317, tá certo? E aí, tá, gêmeos? Agora eu já entendi tudo ali. Agora eu quero saber como é que eu calculo a tensão de saída. Vamos supor que eu não queira usar um potenciômetro, eu quero uma tensão fixa saindo aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Fazer simplesmente o cálculo, né, utilizando essa fórmula V-out igual a 1.25 volts, tá? Mais R2 dividido por R1. Isso aqui, pessoal, a gente descarta, tá? A corrente que vai passar por aqui, ela é tão baixa, tá? É só uma corrente de referência mesmo. Então ela é tão baixa que a gente pode descartar, né, para cálculos que não precisa de tanta precisão, beleza? A gente pode descartar isso aqui, né, e fazer apenas daqui para cá, tá certo? Então você pode calcular a tensão de saída, beleza? Baseado no R2 e R1, né? Então você coloca R2, sei lá, você vai colocar aqui na fórmula, né? R1 vai ser sempre o mesmo, tá? R1 é sempre o mesmo, né? Entre 240 a 330, pelo menos é o que eu recomendo aqui. E o R2 vai ser aquele que você vai botar para querer, né, colocar a tensão de saída aqui. Então você usa esse cálculo aqui, tá? Para você descobrir, né, qual é, digamos assim, a resistência que você quer para a tensão de saída, né? E aí você consegue colocar aqui um resistor, tá? Que não seja variável, né? Como, por exemplo, o potenciômetro que eu coloquei, tá bom? Então vamos lá. Já que vou mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui no microscópio para vocês, né? A ligação que eu fiz, tá? Então vamos lá. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei meu LM317, tá? Não sei se vai dar para vocês ver aí, ó. Tá aqui o LM317. E aqui embaixo, ó, perceba, né? Deixa eu desligar a foto. Lá embaixo aqui, ó, tem um resistor que está entre o pino de ADJ e V-out, tá? Que seria a saída. E aqui é o pino de entrada, né, de alimentação. Então, o pino de entrada aqui de alimentação, pessoal, vem esse fiozinho aqui, tá? Está ligado exatamente na fonte, na malha positiva. Beleza? Coloquei aqui um capacitor de 220 microfarad, mas não seria, digamos assim, um capacitor definitivo, né? Eu poderia colocar outro aqui. Eu coloquei só para fazer uma amostra para vocês aqui, tá certo? Então ele está em paralelo, tá? Aqui na malha de entrada de alimentação, certo? Aqui na entrada, aqui é a entrada, aqui é a saída e aqui seria a DJ, né?
O pino que vai ajustar a tensão que vai sair exatamente aqui, né, nesse fiozinho que está ligado ao motor, tá certo, pessoal? Soldado aqui no motor, né? Estou mostrando aqui para cima, bem próximo aqui para... Então aqui no potenciômetro, o que que eu fiz? No potenciômetro, né? Liguei aqui, ó. Esse azul aqui é o negativo, tá? E aqui, ó, eu liguei, né, o pino que vem lá do ADJ, tá certo, pessoal? Do ADJ vem para cá, ó. E perceba que eu fiz um jumper, eu puxei um fio daqui para cá para ele trabalhar como se fosse um rheostato, né? E aqui eu coloquei um diodo, né? O diodo aqui, galera, eu coloquei esse daqui, mas poderia ser outro também, tá? Eu coloquei esse daqui, mas poderia ser outro. Coloquei só para mostrar para você, né? Como é um motor, tá certo? Que eu estou usando aqui, então é importante colocar um diodo aqui, tá? Coloquei na malha de saída, tá? E ligado em paralelo aqui, eu tenho uma ramificação de GND aqui, né? Então ele está passando aqui, ó, no GND, tá? Passando aqui para esse lado e indo para o GND ali da fonte. E aí eu botei esse diodo exatamente para isso, né? Como eu disse para vocês, é um cara que ele vai sempre estar garantindo aqui, no momento que eu desligo, ele vai, né? Ele pode entrar em colapso aqui a tensão elétrica, né, e querer voltar para danificar o meu LM317. Agora vamos lá, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto, vou botar aqui o osciloscópio para a gente ver no osciloscópio, tá? Deixa eu só encontrar, tá aqui. Vamos ver no osciloscópio aqui. Deixa eu colocar essa tela para frente. Deixa eu colocar para cá. Pronto. Coloquei um dissipador, pessoal, de calor. Para quê, né? Perceba que aqui tem um dissipador aqui que está ligado no LM317. Por que eu fiz isso, né? Eu fiz isso porque eu fiz um teste com esse motor. Esse motor é um motor bem exagerado. Ele é 12 volts, mas ele trabalha com uma corrente muito alta, tá? E o que aconteceu, né? Quando eu liguei nesse motor, ele trabalhou perfeitamente o motor, tá? Só que ele trava. O LM317, ele trava se você não colocar um dissipador, tá? Então, em determinado momento ele gira e ele trava, né, a saída de alimentação, porque o LM317, ele tem uma proteção contra temperatura. Então, quando ele aquece muito, ele trava, tá certo? E aí o circuito trava também. Então, colocando um dissipador de calor, a gente pode colocar um motor um pouquinho maior, mas não desse jeito aqui, né? Pelo amor de Deus, olha o tamanho de um motor para outro. Isso aqui é muito grande, tá? Para esse circuito aqui. Esse aqui eu já recomendaria você utilizar, né, um pulso de PWM para poder fazer, digamos assim, o controle de velocidade de um motor como esse, né? Eu vou mostrar depois em outro vídeo, se você quiser, deixa nos comentários aí. Depois eu vou fazer um circuito, né? Esse circuito aqui é um circuito linear, tá? Estou usando o LM317, beleza? Mas eu vou fazer um outro vídeo depois, mostrando para vocês como vocês podem estar projetando um circuito PWM, tá? Para monitoramento, né, de motores que tem uma potência maior, tá? E por que com o PWM a gente consegue utilizar motores maiores? Porque a gente consegue regular, tá, a largura de pulso sem a necessidade de você mexer praticamente ali, né, na saída de alimentação, como por exemplo aqui. Tá? Aqui o LM317, ele que fornece na saída, né, essa tensão aqui, então é algo assim mais, digamos assim, mais simplificado.
Com o PWM é algo um pouquinho mais complexo, também não é tanto também, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aí, vocês vão ver. Falando assim de boca ruim, é bom mostrar no circuito, fica melhor para entender. Então, eu vou fazer depois um outro vídeo mostrando esse motor maior, tá? Com um circuito PWM. Então, como vocês podem ver aqui, né? Mostrei todo o circuito para vocês. E agora a gente vai colocar aqui o osciloscópio. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês no osciloscópio. A gente tem, claro, alguns ripple, né? Porque eu não trabalhei muito assim nesse circuito para deixar, né, ele perfeito. Eu só fiz aqui rapidinho esse circuito para a gente conseguir mostrar em vídeo, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, né, o osciloscópio, tá? Vamos ver primeiro a tensão de entrada, tá? Vamos ver se quando eu ligo o motor, se a tensão de entrada, né? Vou ligar aqui o motor, tá? Quando eu ligo o motor aqui, ó, quando eu ligo a fonte, ele já apresenta, né, uma pequena alimentação. Deixa eu só estabilizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá para o meio. Isso aqui é a tensão de entrada, 12 volts, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá chegando aqui, deixa a bichinha chegar aqui. Deixa eu ver se eu coloco. Vou botar aqui 2 volts. Deixa eu ver aqui, 2 volts. Vou botar 5 volts, porque aí fica melhor para a gente pegar aqui a linha. Esse eu... Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, em tensão eficaz, né? Na entrada eu coloquei 12 volts, né? Deixa eu ver porque ele tá pegando aqui tá pegando a saída. Deixa eu ver aqui na entrada, tá? Na entrada de tensão seria aqui. Deixa eu ver aqui. Tensão 12 volts, né? Então aqui na entrada deveria ter 12. Por que tem um aqui? Deixa eu aumentar aqui. Ah, entendi agora. Calma, né? Entendi agora, porque isso aqui tá errado. Deixa eu colocar aqui 10x, pronto. Agora sim, 12 volts, tá, pessoal? Lá no cantinho aqui, ó, do nosso osciloscópio, você vê a tensão em VRMS, né? Tensão eficaz. A gente observa aqui que temos 12,1 volts, né? Que é exatamente a tensão da fonte de bancada. Então, na entrada, a gente pode ver que existe essa tensão de 12 volts, tá? Eu vou colocar em modo ROM aqui para a gente observar. A gente percebe que o ripple praticamente zero, né? É porque aí quando mostra para vocês aí, fica meio que como se tivesse um chuvisquinho, né? Mas não tá, certo, pessoal? Deixa eu botar aqui mais em cima, né? Deixa eu colocar assim. Tá 50 volts por divisão também, né? Então deixa eu colocar aqui 5 volts por divisão. Pronto, então a gente já tá vendo aqui volts div, 12 volts, tá? E a gente não vê praticamente nenhum ripple, né? Tá assim, pequenos ripple. Vou acelerar o motor, tá? Vou aumentar aqui a velocidade do motor e vamos ver se a gente tem alguma alteração, ó, na alimentação de entrada. Então veja que quando eu aumentei, né, a gente tem pequenos ruídos, né, que acontece. Então colocar um capacitor aqui na entrada do circuito é importante exatamente por isso, tá certo? Se você tirar esse capacitor, por exemplo, se eu tirar o capacitor, né, esse ruído vai ficar um pouco maior, tá? Vamos lá, vamos fazer outro teste então, né? Perceba que tem um ruídozinho, ó. Vou diminuir aqui a velocidade aqui no meu
potenciômetro e perceba que todo o ruído ali foi embora, tá? Agora vamos verificar a tensão de saída, tá certo, galera? Vamos medir aqui a tensão de saída, tá? Vou colocar em Vout. Em Vout aqui, deixa eu ver se acho que tá na saída não. Entrada. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar esse pino aqui, tá? Aqui, a gente conseguir colocar o osciloscópio. Então aqui seria a alimentação de saída, né? A alimentação de saída aqui, perceba que eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui esse dedinho. Perceba que a gente tem um ruído, tá? Na saída, porque o próprio motor ele gera um campo magnético, né? Vai gerar um campo magnético e a tensão ela pode sair aqui, ó, de forma ruidosa, né? Então por isso que a gente precisa colocar capacitores aqui na saída, né, para deixar essa tensão mais limpa, tá certo? Mas como o motor ele vai girando, então a gente vai tendo, né, uma alimentação diferenciada, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver isso aqui. Ele sai feito como se fosse um dente de serra, né? Algo do tipo. Então, ó, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui, tá? Tá para baixo. Então a gente tem, ó, esse tipo de atividade, né? Nosso motor aqui, tá? Como ele é DC, né? Ele não fica, galera. Deixa eu diminuir aqui o. Como ele é DC, ele não fica, né? Do outro lado aqui no osciloscópio, aqui nesse eixo, né? Horizontal, ele não fica na parte de baixo, tá certo? Então ele fica flutuando aqui em cima, tá? Então a gente tem esse comportamento aí, né? Essa onda aí, né? Agora vamos aumentar a velocidade, tá certo? Vamos aumentar a velocidade, vamos ver o que vai acontecer. Aumentei a velocidade. Deixa eu ver se eu trago para cá isso aí. Assim, bora, rapaz. Então, ó, como é que fica isso aqui, tá vendo? Tá? Aí o que acontece? Esse pico que a gente tem, tá, pessoal? Querendo trazer ela um tamanho maior. No momento que eu desligo o meu motor, ele pode gerar um pico, tá certo? Um surto, um colapso aqui, tá certo? Por conta do magnetismo que é gerado, né? Do campo magnético que é gerado pelo motor, e pode enviar uma tensão ao contrário, tá certo? Vou desligar aqui, ó, né? E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Vou colocar novamente aqui, vou diminuir a alimentação. Aqui está em 6 volts, tá? Perceba que aqui no meu osciloscópio mostra pra gente a tensão. Deixa eu ver se eu trago para aqui. Vou colocar aqui no modo RUM. Tá vendo como é que tem essa interferência? Então a gente vai diminuir o máximo que a gente puder. Vou deixar aqui mais alinhado o sinal. Deixa ele mais fininho, para a gente ver a... Tá vendo o ripple, né, no sinal?
Quero deixar ele mais fino possível para a gente ver aqui uma coisa que eu quero estar mostrando para vocês. Ah, vou centralizar ele aqui. Deixa ele ficar certinho, que aí eu vou desligar aqui, tá? Pra gente ver o que que mostra ali ao todo, né? Vou desligar aqui, ó. Desliguei. Ó, mostra ali ele, né? Indo embora. E aqui a gente vai ligar novamente. Ó. Quando a gente liga, aumentei aqui no velocidade máxima, tá? Ele está entregando aqui, né, na saída uma tensão de aproximadamente 10 volts, né? Então, na entrada temos 12, na saída 10 volts, tá? Desligar aqui, desligamos, caiu, ligar novamente. Tem aí o circuito funcionando. Eu vou baixando aqui, ó, perceba que a alimentação ela também baixa, né? Ó, vou baixando aqui, observem lá a alimentação, tá? Baixa e veja o tempo que a gente tá girando esse motor e a gente percebe que a gente com o dissipador que a gente tem aqui, tá, pessoal? Ó, tô colocando o dedo aqui no dissipador, ele não tá quente o suficiente, tá? Para esse motor simplesmente travar o CI, né? Então você pode trabalhar tranquilamente, né? Eu estou trabalhando a uma corrente de praticamente ali, né? Pelo menos é o que está na fonte. Consumo da corrente elétrica aqui que a gente está observando é de no máximo aqui, tá? Eu coloquei no mínimo, né? Fica ali entre 41, porque ele não para, como ele tem uma tensão de referência de 1.2, ele não para. Tá? Mas quando eu aumento até o máximo, ele chega ali bem próximo a 400 mA, tá? De corrente elétrica. Tá certo, galera? Então, pessoal, a gente finaliza esse vídeo por aqui, tá? Acredito que vai ajudar bastante, né? Pessoas que estão começando a entender um pouco mais da eletrônica, tá? Com pequenos projetinhos que a gente vai estar trazendo aqui, certo? Vou desligar aqui, né? E com certeza vocês vão aprender bastante o que a gente vai estar passando aqui futuramente nesse canal, tá certo? Eu vinha colocando alguns outros vídeos, né? Dei uma parada aí porque tava uma correria muito grande, mas eu vou tentar voltar aqui com os vídeos aqui para o canal, tá certo? Voltar com os vídeos aqui de eletrônica, né? Mostrando circuitos, mostrando todo o funcionamento, cálculos e tudo mais que a gente precisa para desenvolver, né? Circuitos que no dia a dia podem nos ajudar, né? Tanto a entender como funciona a eletrônica, como também quando você precisar criar um projeto, né? Sei lá, seja um projeto para uso próprio ou para venda, seja o que você for fazer, você já sabe como é também que você pode estar criando, tá certo, pessoal? A gente vai estar falando sempre de microeletrônica, eletrônica, né? A gente vai falar também sobre sistemas embarcados aqui também no canal, né? Então fica com a gente até, né, final dos vídeos, apoiando, deixando like, se inscrevendo no canal, tá certo? Porque isso é importante para o nosso trabalho aqui no YouTube. Beleza, galera? Um abraço, Deus abençoe. Me diga aí o que vocês acharam do vídeo, tá? O que vocês querem que eu faça aí no próximo vídeo? Qual é o circuito que vocês querem ver? O que vocês querem ver acerca da eletrônica aqui, tá? Então deixa aí nos comentários que é bem interessante para eu saber, né? Se o vídeo tá muito grande, se eu posso fazer menor, tá? Se eu enrolei bastante, se não, se tá legal assim para quem gosta de eletrônica, né? Para quem gosta de eletrônica é pessoas que gostam de vídeo grande, né? Que para gostar de eletrônica tem que ter paciência, né? Eletrônica é algo que exige paciência. Então, a maioria da galera que gosta de eletrônica, trabalha com eletrônica, né? Tem paciência aí para assistir um vídeo maior, né? Até por conta de que essas coisas refrescam até a alma, né, pessoal? A eletrônica no dia a dia refresca até a alma. Então é isso, galera. Um abraço, Deus abençoe e vejo vocês aí no próximo vídeo, tá bom?
Um abraço, valeu, fui!